ter essa aula aqui, que ela é bem geralzona, tá? Para falar alguns aspectos, para chamar a atenção para a gente conversar. E essa aula, ela está dividida em duas partes, assim, gerais, né? A primeira parte, a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento animal no geral, tá? O que acontece no geralzão aqui. E a segunda parte, a gente vai falar sobre como esses aspectos embriológicos têm consequências para a zoologia, o estudo da sistemática e da filogenia dos animais, que é a parte que eu particularmente mais gosto dentro da embriologia, né? Vamos pensar, para que eu preciso saber sobre embriologia, né? O que eu preciso estudar isso? O que é esse negócio de embriologia? Antes de falar o que é embriologia, vamos falar para que serve isso na embriologia, né? Então, a embriologia ela é basicamente o estudo do desenvolvimento do animal, que vai desde o momento em que ele faz a fecundação, né, copula, faz fecundação, até o momento em que ele se torna adulto, passando por todas aquelas fasezinhas do desenvolvimento, onde ele vai de uma celulinha única até um ser multicelular, complexo, com às vezes órgãos, tecidos, comportamentos e todo esse processo de desenvolvimento embrionário, ele é estudado extensivamente por vários motivos. Pode ter importâncias econômicas, científicas, como, por exemplo, você pode estudar isso para manipular geneticamente o organismo, para produzir tecidos e órgãos de forma experimental em laboratório, para entender como que genes funcionam e criar medicamentos que atuam diretamente no gene, para fazer modificações genéticas nos animais, nas plantas, né? Mas aqui a gente está falando de animal, para criar organismos mutantes, né? Esse tipo de coisa. Aí você pergunta, né, professor, é isso que você faz? Você cria aí macacos mutantes lutadores, né, que vão dominar o mundo? Não, isso é um filme, né? O que eu faço, na verdade, é estudar quais são os aspectos da embriologia que vão me ajudar a entender da onde os animais vieram, como eles evoluíram, quais as relações que esses animais têm entre si, para ajudar a gente a fazer filogenia, né? Fazer taxonomia, né? Agrupar e entender a evolução dos animais, certo? Então vamos começar falando por aí, né? Sobre esse porquê da embriologia. Como vocês já sabem, vocês estão aí estudando zoologia, né? A gente sabe que existem mais ou menos uns 40 filos de animais, e esses 40 filos tentam classificar aí as mais ou menos 1,5, 1,6 milhões de animais que existem no mundo, né? Espécies de animais que existem no mundo. Então a gente tenta estudar esse conjunto de animais na biologia principalmente, para fazer aquilo que o biólogo, que a profissão da biologia surgiu, né? Que é estudar, classificar e entender a evolução dos animais. Apesar de a gente saber que biólogo hoje em dia faz tudo quanto é coisa, né? Essa eu considero assim, a função primordial do biólogo, né? Que é entender a evolução da vida e classificar e dar nome para os bichos. Então a gente sabe que é uma tarefa hercúlea você conseguir classificar todos esses organismos, né? E dependendo do nível hierárquico que você vai trabalhar, fica mais difícil ou às vezes mais fácil diferenciar esses animais, comparar eles e criar classificações e filogenias. Quando você está no nível de espécie, de gênero, né, às vezes de família, ainda é mais fácil fazer essa organização, porque os animais são relativamente parecidos e você consegue pontuar claramente semelhanças que podem ser usadas como características aí compartilhadas para refletir um ancestral comum e, portanto, você pode pegar e separar e organizar esses animais. Agora, quando a gente vai para níveis mais amplos, né, como reino, filo, às vezes classe,
não fica tão claro assim esse processo de organização, porque os animais já ficam muito diferentes entre si, né? Você tem grandes diferenças entre filos, entre classes, entre reinos. É difícil você encontrar um organismo dentro desse filo, ou um conjunto de organismos dentro desse filo, que tenha semelhanças o suficiente, né, morfológicas, o suficiente com outros filos, para você poder tirar características com força taxonômica, né? Características assim sistemáticas. Então, assim, é sempre um desafio você trabalhar com isso. Esse desafio não vem de agora, né? Esse desafio vem desde o princípio, quando começou a estudar a filogenia dos animais. Pega, por exemplo, aqui, imaginar aqui o processo de classificação, onde a gente tem basicamente dois modos de classificar os animais, né? Você pode classificar eles de forma sistematizada, baseada na morfologia, ou você pode classificar eles filogeneticamente baseado na evolução, né? Então, como o Linneu lá, né, na época dele, tentou classificar os animais, ele baseava basicamente na morfologia. Então, ele comparava o que os animais tinham e ia agrupando ele de acordo com as suas semelhanças, né? Então, por exemplo, hipoteticamente falando, se o Linneu estava lá pensando, acordou hoje, falou, hoje eu quero um desafio, eu quero classificar um troço difícil. Aí ele pegou um lagarto, uma borboleta, uma minhoca, um caramujo e um ouriço do mar. Aí ele falou, vou classificar esses bichos aqui, né? Isso aqui vai me tomar o dia inteiro. Aí ele pensou, vou colocar o lagarto junto com a borboleta, porque eles têm perninhas e bracinhos, e o corpo deles é segmentado. Então, vou deixar esses dois nesse grupo. Agora tem a minhoca. Bom, a minhoca não tem perninha, mas tem o corpo segmentado. Então, eu vou colocar a minhoca aqui junto com o lagarto e a borboleta nesse outro grupo maior. Aí o caramujo. Poxa, o caramujo, que bicho estranho, né? Não tem perna, não tem braço, apesar que tem pé. Não tem perna, mas tem pé, né? Não tem perna, não tem corpo segmentado, é molengo e ainda carrega uma concha nas costas. Onde é que eu vou colocar esse bicho? Vou colocar fora, né? Vou colocar distante desses daqui, porque supostamente ele aí não tem as perninhas nem o corpo segmentado. Aí chega no ouriço do mar e ele pensa, meu Deus, isso aqui é uma piada, né? Você colocou isso aqui, mas fazer uma pegadinha comigo. Que diabo é esse bicho aqui? Aí ele pensa, não tem perna, não tem corpo segmentado, nem sei se isso aqui é um corpo, se é uma cabeça, se o corpo foi embora, cadê o rabo? Tá cheio de espinho ainda, não consigo nem pegar no troço. Então ele ficava pensando, como é que eu vou classificar isso? Eu vou botar o ouriço do mar bem longe, porque esse troço aqui veio de outro planeta. Aí ele coloca o ouriço do mar bem longe, né? Então você cria essa classificação, que é uma classificação hierárquica, né? Ela começa de grupos menores e vai incluindo grupos maiores, e a partir os bichos vão ficando cada vez mais diferentes e não compartilham características em comum, né? Se a gente pensar que isso aqui é uma classificação de filo, né? Então você filo cordata, filo artrópoda, filo anélida, filo molusca, filo equinodermata, é difícil fazer essa classificação, porque os bichos são muito diferentes. Eu usei a minhoca para representar os anélidas, mas será que a minhoca é o verdadeiro representante dos anélidas, né? Aí eu peguei um caramujo para representar os moluscos. Será que o caramujo é o verdadeiro representante dos moluscos? Será que não tem ninguém melhor? Dificuldades de você definir quem representa realmente um grupo é difícil, né? Para você trabalhar filogênica. Bom, mas enquanto o Linneu estava satisfeito com essa situação, né? Não classifico aqui, só eu mesmo que estou classificando, ninguém quer mexer com essas coisas aqui. Então o que eu falar é regra, até mudei meu nome, coloquei meu nome em latim para ninguém vir aqui dar uma de lacrador comigo. Eu vou deixar aqui do jeito que está e ninguém contestou. Até que veio Darwin, né? Aí Darwin mostrou que as espécies não surgiam do nada, né? Elas evoluíam a partir de ancestralidade. E ao longo do tempo elas iam sofrendo modificações que tornavam elas mais diferentes ou mais semelhantes entre si. E ele deu a ideia para os biólogos, né, que a classificação que a gente fazia dos animais, ela não necessariamente precisava só remeter a semelhanças que pudesse classificar esses animais, mas ela também tinha que remeter à história evolutiva delas, porque não adiantava nada se juntar dois animais que eram parecidos se eles não descendiam de um mesmo ancestral. Aí você estava deturpando a natureza, né? Você estava criando uma classificação que ela era artificial. Não adianta eu pegar eu e me juntar
com uma outra pessoa, mesmo que eu seja parecido com ela, mas a gente não veio do mesmo pai, não está na mesma família, né? Essa é uma classificação artificial, tem que refletir a história evolutiva do animal. Então, quando Darwin criou isso, aí os biólogos foram procurar características que dão ideia para a gente de que os animais realmente podem ser agrupados, né? Podem estar relacionados. Virou uma bagunça, né? É o terror do Linel. Até hoje ele revira dentro do caixão quando ele pensa no que Darwin fez com a linda classificação que ele fez, né? O Darwin misturou tudo, ou Darwin não, né? Todos os biólogos darwinistas misturaram tudo, porque a gente começou a classificar os animais não baseados em características morfológicas semelhantes, que são as características que a gente chama de características análogas, mas sim com características morfológicas que podem ou não ser semelhantes, mas que derivam de uma ancestralidade, ou seja, foram herdados de um ancestral comum, né? Então, remetem à evolução compartilhada. E aí a gente começou a classificar de uma forma que fazia sentido biológico, mas não fazia muito sentido visualmente. Você mostrar isso aqui para sua avó, ela vai tomar um susto, né? Por exemplo, você vai falar para sua avó que a minhoca está aparentada com o caramujo, né? Os dois estão aparentados com a borboleta e que o nosso parente mais próximo aqui, considerando que a gente está representado por esse lagartinho, é um ouriço do mar. Só vou falar, como assim? Sou parente do ouriço do mar. Que história é essa, né? Isso se a sua avó já tiver visto o ouriço do mar, né? Porque a minha eu acho que nunca viu. Mas o povo toma susto com essa história, né? E a maioria dos alunos, né? Vocês que eu costumo, né, a Karen falou, costumo chamar de alunozoa, né? Que são os alunos que estudam zoologia, né? Os alunos vão ver isso aqui, eles ficam totalmente confusos, né? Ao ver essas classificações. Mas isso aqui se baseia em estudos filogenéticos, né? Bastante detalhados e que se sustentam em características que realmente remetem evolução por ancestralidade, né? E essas características você tem várias. Você pode trabalhar morfologia, como eu já falei, você pode trabalhar genética, né? Comparar aí genes, moléculas, etc. Mas também, e principalmente, você pode trabalhar embriologia, desenvolvimento embrionário. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Bom, aí a gente tem aqui 1,5 milhão de espécies animais, e mais interessante do que a gente pensar que a gente tem que classificar 1,5 milhão de animais, a gente tem que classificar 1,5 milhão de formas de animais, né? São 1,5 milhão de coisas diferentes, de formas, de estruturas, de moléculas, de genes, da maçaroca toda que forma um animal. E você pensa, nossa, 1,5 milhão de formas, como é que nós vamos classificar isso, né? É muito difícil, até porque, como eu falei, por exemplo, você pega uma esponja, que é muito esquisita, você pega uma estrela do mar, que é mais esquisita ainda, você pega um verme, né, um plateuminto, uma planária, ou pega um lofoforado, ou pega um quinatífero, um molusco, um anélito, um cordado, que aí o bicho pega mesmo na coisa esquisita. E você vai ver, nossa, como é que eu vou classificar esse bando de gente super esquisito? Fica muito mais fácil a gente classificar quando a coisa é mais ou menos parecida, né? Quando é muito diferente, fica muito difícil, porque você não consegue nem achar, né? Você não consegue nem distinguir. Então, eu tenho uma aula muito sistemática que eu faço o cladograma do Bob Esponja. E aí, na hora que chega para juntar a Sandy com o Patrick, os meninos ficam horas, né, pensando quais são as características que eles vão usar para juntar a Sandy, que é um esquilo, com o Patrick, porque, poxa, uma estrela do mar com um esquilo, Deus nos ajude, né? Então é muito complicado. É muito mais fácil a gente encontrasse uma forma, né, que fosse mais ou menos parecida, que facilitasse esse processo de classificação. Uma forma assim, mais ou menos igual. Você poderia fazer isso procurando uma espécie dentro de cada filo, ou de cada classe, ou de cada ordem, que pudesse ser usada como parâmetro comparador. Mas como a gente não conhece quase nada da nossa diversidade, e em alguns grupos é ainda pior, fica muito difícil achar essa espécie representante, né? Mas, de qualquer forma, os cientistas vêm pensando sobre isso há muito tempo, né? E um dos primeiros cientistas que pensaram sobre isso foi um cientista que eu sou completamente apaixonado, apesar dele ser muito controverso, que foi o Haeckel.
né? Eu sou apaixonado por ele porque ele é um biólogo excelente, porque ele é muito artista, né? Ele é artístico. Ele tem uma visão muito artística da biologia, que eu gosto bastante. E o Haeckel, ele ficou olhando, ele é contemporâneo do Darwin, né? Viveu lá na época do Darwin, e ele ficou olhando para as espécies, né? Animais, como coloquei aqui alguns exemplos, né? Um peixe, um lagarto, uma tartaruga, uma galinha, e ele mesmo, né? Aí ficou olhando para essas espécies e pensando, nossa, eu preciso achar uma situação aqui onde eu consiga encontrar essas características compartilhadas para eu fazer classificação, melhorar a classificação e transformar essa classificação encaixotada do Linneu numa classificação filogenética, uma classificação evolutiva. E o Haeckel, ele gostava muito de estudar anatomia, morfologia, né? Então ele gostava de estudar os bichos parcelados. E aí ele ficou completamente obcecado, foi uma coisa que o Darwin já tinha falado no livro dele, né? Mas aí chegou na cabeça dele essa ideia em algum momento, ele ficou completamente obcecado pelas formas embrionárias dos animais, né? Então, ele estudando as formas embrionárias de diferentes animais, principalmente do ser humano, que era o que tinha bastante na época, ele começou a ficar obcecado com o fato de que se a gente olhasse o embrião de um ser humano, ele era muito parecido com um peixe, ou mesmo um embrião de um réptil, ou mesmo um embrião de uma ave. Vamos dar uma olhada nos dados que o Haeckel teve na época. Ó. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o processo de desenvolvimento embrionário bem simplificado dos 5 animais que eu mostrei anteriormente. Então, ele olhava esse estágio aqui, que é o estágio inicial de desenvolvimento, esse que está aqui em cima, e ele ficava impressionado com o fato de que a gente, em algum momento do nosso desenvolvimento, parecia com um peixe. Né? Ele olhava para o pescoço do embrião e ele via que a gente tinha guelras, né? Não guelras, mas a gente tinha cortes, né? Bolsas na região do pescoço que pareciam as guelras dos peixes, né? A gente tinha cauda, né? Olha que diabo, o nosso embrião tem cauda, né? Todo o formato do corpo de um peixe, os brotinhos dos membros parecem nadadeiras. Então ele ficou assim, cacetada, mas que coisa louca, eu não tô crendo que eu já fui um peixe um dia na vida. Mas Darwin já tinha falado isso no livro dele, né? Ele já tinha citado alguma coisa assim. E aí ele começou a ficar tão obcecado com isso que ele foi estudando muitos desenvolvimentos embrionários e ele percebeu que era possível encontrar em diferentes animais uma fase muito semelhante de vida nesse desenvolvimento embrionário. E isso seria um indicativo de que esses animais possivelmente descendem de um mesmo ancestral comum, já que a gente tem basicamente a mesma forma, né? Então, se você olhar um peixe que está aqui primeiro, depois a salamandra, depois a tartaruga, depois a galinha, depois o humano, se você olhar nessa fase, aparece todo mundo igual. Poxa, se todo mundo parece igual nesse momento, possivelmente a gente veio o quê? De um mesmo ancestral, né? E esse ancestral está representado aqui, ó, por essa fasezinha que é todo mundo igual. E o Haeckel ainda foi mais longe, né? E aí talvez ele tenha pecado, mas ele foi mais longe ao dizer que não só existe essa fase, como também, se a gente acompanhar o desenvolvimento embrionário de um animal, é como se a gente estivesse vendo o processo de evolução desse animal acontecendo, né? A gente veria todas as etapas, ou a maioria das etapas evolutivas que o animal passou, ou seja, seriam fotos, né, vamos dizer assim, ou imagens, né, ou representações no próprio desenvolvimento do animal de todos os ancestrais e modificações evolutivas que o animal sofreu ao longo da vida. Desde quando ele é zigoto, né, quando ele é unicelular, que remeteria aí à nossa origem eucarionte, até um animal extremamente complexo, como, por exemplo, o ser humano. E a gente encontraria, né, as fases desse desenvolvimento, a gente encontraria as características necessárias para fazer as comparações e estabelecer as filogenias. Essa ideia, que foi chamada de teoria da recapitulação, né, ou teoria da biogenética, que dizia exatamente isso, que a ontogenia, que é o processo de desenvolvimento embrionário, recapitula a filogenia, ou seja, o processo de desenvolvimento é o processo evolutivo de outra forma, visto de outra forma, né? Faz todo sentido, porque os animais atuais, os animais modernos que vivem atualmente, nada mais são do que o resultado de uma série de modificações evolutivas que aconteceram ao longo do tempo. E essas modificações evolutivas, elas realmente acontecem durante o processo, realmente estão representadas no processo embrionário. O problema é que
tem dois problemas. Um problema mais, vamos dizer assim, acadêmico, é que muitas vezes o próprio processo de desenvolvimento embrionário, ele sofre modificações. Então, às vezes, a gente não observa exatamente todas as alterações que aconteceram, né? Porque algumas fases do desenvolvimento embrionário podem ser muito compensadas, podem acontecer muito rápido, e aí você não vê várias etapas do desenvolvimento embrionário, porque elas foram puladas, né? Ou às vezes elas foram muito esticadas. Tem fase de desenvolvimento embrionário que é muito esticado, então dá a impressão que o animal não evoluiu, né? Que o animal ficou parado da mesma forma durante muitos anos, mas isso não aconteceu. Ele continuou modificando, mas isso não ficou imprintado no desenvolvimento embrionário. Às vezes coisas são puladas, fases são puladas, né? Ou nem chega lá na frente, são cortadas, né? Às vezes o animal tem algum tipo de neotenia ou pedogênese, e aí ele para numa fase larval ou numa fase juvenil, e aí toda a fase adulta que antes existia no ancestral dele não existe mais, então a gente fica meio confuso, né? Se teve ou não teve. Então, assim, ao longo do tempo, fosse encontrando diversas falhas, né, ou fugas dessa teoria dele. Mas a teoria em si, ela é bastante interessante. E também, é lógico, teve o caso de que ele ficou tão obcecado com a teoria dele que ele começou a forçar a barra, modificar desenhos e esquemas para a teoria dele ficar sem falhas, né, e depois foi descoberto que ele manipulou alguns desenhos. Depois a teoria dele foi utilizada para coisas ruins, como racismo, né, eugenia. Aí acabou que confundiu tudo. Mas até Darwin foi usado para eugenia em certo momento, né? Mas acabou que a teoria dele caiu em descrédito. Hoje em dia a gente tem teorias que substituíram ela, que são mais adequadas, né? Como a teoria dos filótipos, que diz mais ou menos o que ele dizia, mas um pouco diferente. Mas o legal, a ideia que eu quero que vocês retirem disso é o fato de que se a gente acompanhar o desenvolvimento embrionário, como o Haeckel sugeriu e o Darwin também, a gente pode tirar 3 lições principais, que é as lições que eu quero que vocês carreguem pelo restante da aula. A primeira lição é que se a gente acompanhar o desenvolvimento embrionário do animal desde a fase de zigoto, né, depois da fecundação até a fase adulta, a gente realmente consegue achar uma série de características que são pistas, né, ou indicativos ou evidências de modificações evolutivas que aconteceram no passado. É igual quando você vai lá e acha um fóssil e vê nesse fóssil uma mudança evolutiva que representa uma mudança evolutiva do passado de um animal. Mesma coisa, se você olhar aí uma etapa do desenvolvimento embrionário, você pode encontrar pistas do que aconteceu com esse animal durante o seu processo evolutivo. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição é que, realmente, se você comparar o desenvolvimento embrionário de uma série de animais, você vai encontrar uma fase desse desenvolvimento embrionário que não necessariamente é síncrona, acontece exatamente ao mesmo tempo, tá? Acontece em tempos diferentes, mas você consegue encontrar um momento desse desenvolvimento embrionário que você pode utilizar essa forma para poder comparar e encontrar semelhanças necessárias para você poder estabelecer relações evolutivas, né? Dizer, não, eles são parecidos, talvez tenham derivado de um mesmo ancestral comum, né? Às vezes, até alguns autores, dependendo do caso, até dizem que essa forma semelhante, como, por exemplo, eu estou mostrando aqui, essa forma aqui, né, inicial, que a gente chama de filotipo, essa forma talvez realmente seja um representante, como se a gente estivesse vendo uma foto bastante borrada, faltando um pedaço, né, daquele nosso tataravô, né? Então a gente vê assim, um indício de como que seria o possível ancestral dessa galera toda, tá? Mais ou menos. Agora, a principal lição, a terceira e principal lição é que quando a gente estuda o desenvolvimento embrionário, a gente consegue estabelecer se duas estruturas, sejam elas parecidas ou não, derivam de uma mesma estrutura embrionária, tem uma mesma origem embrionária, né? Então, por exemplo, se eu pegar as asas da ave e os nossos braços e seguir o desenvolvimento do humano e da ave, vai chegar num ponto em que a gente vai perceber que, mesmo sendo duas coisas muito diferentes, como asas e braços, mãos e asas, né?
elas derivam de uma mesma estrutura embrionária e possuem no seu início o mesmo desenvolvimento. E isso indica para a gente que essas duas características, elas são homólogas, ou seja, elas têm a mesma origem embrionária. E se duas ou mais características têm a mesma origem embrionária, portanto, elas derivam do mesmo conjunto genético e, logo, elas derivam de um mesmo ancestral comum. Então, a embriologia, ela acaba que é uma ferramenta absurdamente útil para a gente definir se caracteres são homólogos ou se são análogos. E definir homologia é o quê? A base fundamental de toda a sistemática filogenética, porque toda a classificação filogenética ela é baseada em quê? Homologias. Então, o que é o desenvolvimento embrionário, né? Ou também chamado de ontogenia, ou desenvolvimento animal. O desenvolvimento embrionário envolve todas as fases do processo de desenvolvimento do animal, começando quando ele é zigoto, unicelular, e finalizando quando ele está aí no seu estágio adulto maturo. Alguns autores até dizem que vai até a morte, né? O animal continua desenvolvendo até ele morrer. Soca, 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 soca. Mas a gente pode pegar, como a gente está falando de embriologia, a gente pode dizer até o nascimento, tá? Ou até a maturidade, só para a gente ter um parâmetro. E esse processo de desenvolvimento, ele é um processo que ele é compartilhado por todos os animais. Todos eles, desde esponjas, estrelas do mar, minhocas, todos os animais, a gente, né? Todos nós compartilhamos esse desenvolvimento embrionário. Todas as características que definem um animal, né? Que ele é multicelular, que ele se move, que ele come, né? Se alimenta, ingere alimentos, digere internamente. De todas essas características, a que mais define um animal é o desenvolvimento embrionário que ele possui. Professor, mas fungo também tem desenvolvimento embrionário. Fungo também tem desenvolvimento ali de parte de unicelular para multicelular. Tem, mas cada um desses organismos, eles têm um desenvolvimento próprio, né? Que tem fases próprias e estruturas próprias. Os animais têm um tipo de desenvolvimento embrionário que é só dele, né? E esse desenvolvimento embrionário, ele é para você usar para caracterizar um animal. E quais são essas fases do desenvolvimento embrionário que os animais passam? Então, tem muitas fases, mas eu classifiquei aqui, né, sintetizei nessas 6 fases principais, tá? Que é a gametogênese, que não necessariamente faz parte, mas eu gosto de trazer, a fecundação, blastulação, gastrulação, organogênese e neurulação. A partir dessas fases do desenvolvimento, o animal vai se modificando, multiplicando suas células, se dobrando, se enrolando, né, se engrossando, se afilando, sofre modificações das mais absurdas possíveis para se tornar o organismo que ele foi programado geneticamente quando adulto. Certo? Então, é um milagre da vida, vamos dizer assim, né? O grande milagre da vida é o processo de desenvolvimento embrionário, porque ele realmente traz um animal para se tornar o que ele é um adulto, né? Um animal multicelular, complexo, organizado, com diversos órgãos, etc. Então, vamos passando fase por fase para a gente entender o que acontece nessas fases de desenvolvimento, ok? E lá vamos nós! Então, vamos começar pela fase mais simples, que é a fase de gametogênese, né? Então, na fase de gametogênese é onde vai acontecer a produção dos gametas, né? Então, todo organismo multicelular, ele produz gametas. Essa é a forma de reprodução de um organismo que é multicelular, já que ele não consegue se dividir, às vezes consegue, mas no geral ele não consegue se dividir, ele tem que criar um reinício, um restart. E esse restart é a partir do processo de gametogênese, certo?
Depois o processo de fecundação, que é quando esses gametas se encontram, se fundem e surge o primórdio do organismo, que é o zigoto, ou a célula ovo. Depois esse zigoto passa pelo processo de blastulação, que é o processo onde as células vão se dividir, elas vão se multiplicar, né? Então daquela única célula vai passar a se formar várias células, e essas células vão se organizar numa estrutura específica. Depois desse processo de blastulação, começa o processo de gastrulação, que é o processo de dobramento, né, que eu costumo chamar de dobramento, que é quando essa massa, ou placa, ou esfera de células que se formou na blastulação vai se dobrar, se enrolar, se invaginar, se evaginar e se transformar no início do que a gente chama de embrião, que já é o mini animalzinho com seus tecidozinhos. Depois a fase da organogênese, que é a fase onde cada partezinha desse embrião vai derivar os tecidos e os órgãos, né, os primórdios disso. Nos vertebrados, dentro dessa fase de organogênese, existe o que a gente chama de neurulação, que é um tipo específico de organogênese que só os vertebrados passam, né? Só eles passam por isso. Os vertebrados não, desculpa, os cordados, né? Os animais cordados passam. Então é um milagre da vida, vamos dizer assim, né? O grande... Ok? Então vamos lá, vamos detalhadamente cada uma dessas partes para ver se a gente entende. Então vamos começar com o processo de gametogênese. O que é o processo de gametogênese? Então a gente sabe que os animais, como seres multicelulares, eles precisam reproduzir. E esse processo de reprodução, ele normalmente envolve a produção de gametas, que são células originárias, que ao se juntar, ao se fundir, são capazes de gerar um novo animal, um animal que descende dos animais originais, mas que é novo, completamente diferente, certo? Esse é o processo de reprodução chamado de reprodução sexuada, onde 2 organismos são capazes de gerar mais organismos novos, né? 1, 2, 3, depende do número, 1000, né? Depende do número de filhotes que esse bicho consegue fazer. Apesar desse processo ser o mais conhecido e de normalmente ser a regra, ele não é o processo único de reprodução. A gente sabe que os organismos, os animais, eles conseguem se reproduzir assexuadamente. Que é um processo que deriva desde quando eles eram protozoários, né? Desde quando a gente estava lá na forma eucarionte, onde os protozoários conseguiam se dividir assexuadamente. A diferença é que os animais, eles precisam se dividir, como eles precisam dividir toda a estrutura corporal dele. Então, existem alguns animais que realmente fazem um processo de laceração, né? Um processo onde o animal literalmente se corta ao meio ou perde partes do corpo, e essa parte do corpo se regenera e se transforma num novo animal, né? É o que a gente conta, por exemplo, nas anêmonas, né, que sofrem laceração pedal, nos equinodermos, que rompem parte do braço, nos anelídeos, que sofrem processo de epitoquia, que é perda das partes finais do corpo com formação de novos animais. Vários animais sofrem esse processo de reprodução assexuada por divisão do corpo, né? As esponjas, né? Eu falei das esponjas, mas as esponjas também faz isso. E esse processo quase que não parece um processo embrionário, porque realmente o animal, ele se regenera, o processo de regeneração, não é um processo necessariamente embrionário. Mas tem também um processo que é o que a gente chama de brotamento, que é quando o animal brota um outro indivíduo a partir de tecidos do seu próprio corpo. Então, às vezes, ele tem ali uma porção de tecidos que é indiferenciada e totipotente. E essa porção de tecidos é capaz de gerar um novo organismo. Então, como nas plantas, o animal sofre um brotamento, que é o que está mostrando aqui nessa hidra. Surge um broto, uma gema, que normalmente é uma massa de células, vamos chamar de tronco, né? Células indiferenciadas, e dali vai surgindo um novo animal. Que pode até remeter um processo de embriogênese, mas não é necessariamente um processo de embriogênese, tá? Parece mais um processo de fazer um bolo, né? Onde você coloca uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, aí você põe uma cobertura. É mais ou menos assim, é um pouco diferente do processo embrionário, mas
tem mais ou menos as etapas, como primeiro multiplica células, depois forma tecidos, depois forma órgãos e etc. E um terceiro processo de reprodução assexuada, que é o processo de partenogênese. O processo de partenogênese é quando a fêmea é capaz de desenvolver um novo organismo sem precisar do espermatozoide do macho. Né? Então, ela consegue fazer o óvulo dela desenvolvendo um organismo novo, um organismo completo. Né? Isso acontece, por exemplo, em rotíferos, né, gnatíferos, em alguns insetos, né, insetos sociais, como por exemplo formigas, abelhas, né? Eles conseguem fazer esse processo de partenogênese. Acontece em alguns répteis também, né? No processo de partenogênese, apesar de ser um processo assexuado, ele envolve desenvolvimento embrionário, porque parte de uma célula, que é a célula ovo, e essa célula vai sofrer todas as fases de desenvolvimento embrionário, né? Blastulação, gastrulação, às vezes neurulação, organogênese e formação do indivíduo adulto. Então, a gente pode pensar assim, existe a reprodução e dentro dos modos de reproduzir, né, existe o processo de fecundação, que é a reprodução sexuada, e dessa fecundação se tem o desenvolvimento embrionário ou não há fecundação, partenogênese e ocorre o desenvolvimento embrionário. Certo? Mas eu quero só chamar a atenção que pelo fato de que normalmente o macho, né, vai produzir o espermatozoide, a fêmea vai produzir o óvulo e essas duas coisas têm que se fecundar depois para gerar um indivíduo. Mas isso não é tão claro assim na natureza. Existem alguns organismos que têm os dois sexos, né, que eles podem ser machos e fêmeas, ter gônadas masculinas e gônadas femininas. Fazer a fecundação, né, cruzada, tem que fazer fecundação cruzada, normalmente não acontece autofecundação, exceto em alguns casos muito extremos, como por exemplo solitária, né, vermes intestinais, às vezes fazem. Mas na maioria das vezes, mesmo que você tenha os dois sexos, você precisa procurar um parceiro para fazer reprodução, né? Você corre uma troca dupla. Mas, no geral, é assim, tá? São formados óvulos e espermatozoides. Lembrando, né? Você já sabe, mas não custa lembrar, o espermatozoide basicamente é só material genético. Agora, o óvulo produzido pela fêmea é uma coisa muito mais complexa, porque ela, além de ter o material genético, no óvulo também tem todas as reservas nutritivas e os primeiras moléculas que o embrião vai utilizar para desenvolver. Sempre no óvulo também tem várias moléculas e até mesmo precursores genéticos que vão dar o start do desenvolvimento embrionário, e vão ativar os genes responsáveis por iniciar o processo de desenvolvimento embrionário. Então, o óvulo tem tudo, na verdade, o óvulo tem tudo o que precisa para poder gerar um novo indivíduo. Ele só é haploide, né? Só precisa do espermatozoide para completar a diploidia. Mas ele tem tudo. É por isso que a gente tem partenogênese de óvulo, mas nunca tem partenogênese de espermatozoide. Tá, então formou os gametas, né? Formou lá o espermatozoide, formou o óvulo, liberou esses gametas no meio externo ou liberou esses gametas dentro do outro indivíduo, né? Fecundação interna ou fecundação externa. E aí a gente vai ter o processo de fertilização do óvulo. Que é o processo onde o espermatozoide vai encontrar com óvulos. Como eu disse, isso pode acontecer no meio externo, na água, ou fora do corpo do animal, não necessariamente na água, né? Por exemplo, minhocas acontece dentro do clitelo, né? Então, assim, acontece ali fora do corpo do animal, mas pode também acontecer dentro do corpo do animal, na vagina, no útero, né? Na vagina, senão do ser humano, tá, gente? Outros animais têm vagina também. Na vagina, no útero, no duto, no oviduto da fêmea, diferentes locais. Como o espermatozoide libera o material genético? Senta que lá vem a história.
Então, o espermatozoide ele é atraído pelo óvulo através de secreções de você pode chamar de hormônios, né? Mas seriam moléculas sinalizadoras de onde o óvulo está. Então, o espermatozoide é atraído por esse óvulo, ele encontra o óvulo através de uma camada que recobre esse óvulo, que pode ser uma camada de células, ou uma película, ou uma camada gelatinosa, uma espécie de barreira que vai filtrar, impedir que espermatozoides de outras coisas tentem fecundar esse óvulo, né? Então, eu só quero que o espermatozoide da minha espécie fecunde o meu óvulo. Então, essa camada meio que dá essa selecionada, e o espermatozoide, depois que ele penetra nessa camada, ele se engata na membrana plasmática da célula ovo e desencadeia uma reação que é chamada de reação cortical, né, a reação da casca, onde o óvulo vai liberar uma série de substâncias mucilaginosas na superfície dele e impedir que outros espermatozoides façam fecundação. Então, aquele que encontrou primeiro a membrana plasmática vai ser o espermatozoide que vai ser usado pelo óvulo aí para gerar um organismo, né? Depois que isso acontece, começa um processo desnecessariamente lento da cabeça do espermatozoide ser internalizada no óvulo, né? Então a cabecinha do espermatozoide vai entrando dentro do óvulo, a cauda dele é liberada fora do óvulo, liberada ali mesmo, e o material genético dele é liberado dentro do óvulo. Depois que é liberado o material genético dentro do óvulo, isso é desenrolado, né? Esse material genético está super apertadinho, né? Naquele núcleozinho dele. Ele é desenrolado, o do óvulo já está desenrolado, porque o óvulo está parado, né? Em metáfase 2. Então, o material genético de um se encontra com o material genético do outro, ocorre todo aquele processo de recombinação, e o material genético que é duplo se torna um material genético único diploide. Ele depois se condensa novamente, não forma necessariamente um núcleo, é um núcleo denso, fica um núcleo frouxo, e começa ali o processo de transcrição desse DNA para gerar os precursores do desenvolvimento embrionário. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. O espermatozoide vai fecundar o óvulo, vai liberar lá dentro material genético, e esse material genético ele vai dar o sinal necessário para o óvulo começar o seu processo de desenvolvimento, né, e gerar o que a gente chama de zigoto ou célula-ovo, que é uma célula eucarionte diploide que vai ser originária do organismo inteiro, né, que vai dar origem ao organismo inteiro. Certo? Nesse momento é muito importante que a gente tenha noção de que a célula ovo ela não é a mesma para todos os animais, né? Existem diferentes células ovo com diferentes características, e a gente precisa entender quais são essas diferentes células ovo para depois utilizar para fazer sistemática e classificação. Eu trouxe aqui os 4 tipos principais de célula ovo que a gente encontra nos animais. É importante a gente classificar os 4 tipos de ovos, tá? De ovos que a gente encontra aí no reino animal, tá? Como que eu classifico isso, né? Então, você vai classificar o ovo pela presença de uma substância dentro dele, que é uma substância que dá nutrição para o embrião, que ela é chamada de vitelo. Tá? Vitelo significa nutritivo, nutrição, certo? Essa substância ela é formada basicamente de proteínas e gordura, lipídios, tá? E minerais, vitaminas, etc. Mas basicamente a gordura e lipídio é a gema do ovo da galinha, certo? Daquele negócio que é dentro do ovo, o de dentro. E esse vitelo, ele pode estar presente de 2 formas diferentes. Ele pode ser pouco, né, pouco vitelo, ou ele pode ser muito vitelo, tá? Você pode encontrar pouquinho vitelo ou muito vitelo. E esse vitelo, ele pode estar distribuído de forma diferente no ovo. Ele pode estar distribuído homogeneamente
todo ovo, tá? No citoplasma do ovo, ou ele pode estar concentrado numa região desse ovo, certo? Então você vai sempre olhar essas duas coisas. Quanto de vitelo eu tenho e como que esse vitelo está distribuído. Então, se o vitelo for pouco e ele tiver distribuído homogeneamente em todo o ovo, a gente fala que o ovo é isolécito ou oligolécito. Qual a diferença? Oligo significa pouco. Então, um ovo oligolécito é um ovo que tem pouco vitelo. E iso significa igual. Então, significa que o vitelo está distribuído igualmente na célula ovo. Então, na hora que você olha essa célula ovo no microscópio, você não enxerga diferença na coloração. O ovo é todo de uma cor só. Se essa quantidade de vitelo for um pouco maior, né, se tiver um pouco mais de vitelo, esse ovo é chamado de ovo mesolécito, ou às vezes chamado de merolécito. Mesolécito, meso significa metade, né, meio, né, um pouco mais, né, uma quantidade um pouco mais intermediária. Então, é um ovo que tem um pouco mais de vitelo do que o ovo isolécito, né? O ovo oligolécito. Então, ele é chamado de mesolécito, mais ou menos uma quantidade boa de vitelo. Só que esse vitelo, por ele ser mais pesado do que o citoplasma, quando ele está com uma quantidade um pouco maior, ele tende a se decantar. E aí o ovo fica com uma quantidade maior de vitelo embaixo e uma quantidade menor de vitelo em cima. Quando isso acontece, se você olha esse ovo no microscópio, você vai ver que ele tem diferença, uma fase mais clara e uma fase mais escura. A fase mais clara é onde tem pouco vitelo, e a mais escura onde tem mais vitelo, ou amarelada, né? E esse ovo é chamado, então, de heterolécito. Hétero significa diferente, né? Então, diferentes fases. Quando isso acontece, a gente diz que o ovo ele tem duas regiões, né? Dois polos. O polo onde você vai encontrar o núcleo, porque o núcleo é empurrado pelo vitelo. Então, vai para baixo e empurra o núcleo para cima. O núcleo é o citoplasma, né? Quando o vitelo fica concentrado embaixo e o citoplasma e o núcleo ficam concentrados em cima, a gente chama esse polo de cima de polo animal, ou polo reprodutivo. E o polo de baixo, a gente chama de polo vegetal, ou polo vegetativo. Certo? Então, polo animal, polo reprodutivo, polo vegetal, polo vegetativo. Se o ovo tiver muito vitelo, mas é muito mesmo, tá? É muita raça de vitelo. Então, o vitelo forma quase que todo o volume do ovo. E ele fica super concentrado nessa região, que vai desde o topinho do ovo até embaixo, criando essa grande massa, que vocês estão vendo aqui, ó, essa grande massa de vitelo. O citoplasma e o núcleo vai ficar preso, né, ou retido no topo do ovo, na parte de cima, né, como se fosse uma plaquinha apertadinha de citoplasma com núcleo. O resto tudo é vitelo. Esse tipo de ovo, ele é chamado de ovo megalécito. Mega, é claro, não precisa nem de eu falar, né? Mega significa muito pra caramba. Então é muito vitelo. E ele é chamado de telolécito. O telo significa extremidade. Ou seja, o vitelo fica todo numa extremidade e o citoplasma e o núcleo fica preso numa outra extremidade, que é o polo germinativo, polo reprodutivo, polo animal. Certo? Então, esse ovo é chamado de megalécito ou telolécito. E essa porçãozinha de citoplasma normalmente é chamada de disco germinativo, porque na hora que você olha, esse citoplasma parece um disquinho. Então o povo chamou disco germinativo. Já chegou o disco voador! E tem um quarto tipo de ovo, que é esse ovo que está aqui, ó,
que é o ovo chamado de ovo centrolécito. Por que ele é chamado de centrolécito? Né? O aluno esperto já entende que centro significa meio e lécito, vitelo. Então, o vitelo fica concentrado no meio. Não é que o vitelo fica necessariamente no meio, tá? O que acontece é assim, você tem lá no meio do ovo, você tem o núcleo. Em volta do núcleo, você tem uma esfera de vitelo, certo? Como se fosse uma capa de vitelo envolvendo o núcleo. E para mais externamente a essa capa de vitelo, bem embaixo da membrana plasmática, você tem uma outra camada de citoplasma. Tá? Então é igual aqueles ovo da Páscoa recheado, ovo de colher, né? Você tem o bombonzinho no meio, o chocolate escuro em volta, o chocolate branco e depois a casca, né? Então fica mais ou menos assim. Ok? É facinho, né? Como eu vou saber que um animal tem ovo centrolécito, isolécito, telolécito, oligolécito, né? Normalmente, os meninos não gostam, os alunos não gostam, porque acaba tendo que decorar, né? Mas você pode pensar assim, eu falo assim, ó, você pensa assim, para que serve o vitelo? Para energia, para nutrição. Então você vai pensar, se o animal reproduz muito, faz muita prole, né? O desenvolvimento embrionário dele normalmente é rápido, ou tem fase larval. Então, quando o embrião não precisa de tanto nutriente assim para o seu desenvolvimento, ele desenvolve rápido, o animal é muito pequeno, ou faz muita prole, muito ovo, você precisa de pouco vitelo. O embrião precisa de pouco vitelo. Agora, se o animal precisa passar muito tempo desenvolvendo, a prole é pouca, 1, 2, 3, 4, 5 filhotinhos, né? E praticamente todo o desenvolvimento embrionário acontece dentro do ovo, dentro do corpo da mãe, e o bichinho já nasce pronto, você precisa de muito vitelo, certo? Muito vitelo para sustentar esse animal. Então, a gente pode utilizar mais ou menos essa regra para distribuir os animais aqui no tipo de ovo, né? Então, assim, normalmente, o ovo dos animais invertebrados é do tipo isolécito ou oligolécito, porque esses animais são muito pequenos e desenvolvem rápido, ou tem fase larval, né? Então, o desenvolvimento continua acontecendo depois que o bicho nasce. Certo? Então, normalmente, animais invertebrados têm ovo isolécito, mas existem exceções, né? Por exemplo, existem alguns vermes que têm o desenvolvimento embrionário mais demorado, ou os vermes que ocuparam o ambiente terrestre. Então, quais são os invertebrados que têm desenvolvimento embrionário mais demorado? Por exemplo, os cefalópodes, né? Os polvos, as lulas. Então, eles precisam de um pouco mais de vitelo. Então, normalmente, eles têm o ovo do tipo heterolécito. E animais terrestres, como, por exemplo, caramujos, minhocas, eles também precisam de um pouco mais de vitelo, porque eles não podem ter larva na água, porque não tem água, né? Eles vivem na terra. Então, eles também têm o ovo mais puxado com o ovo heterolécito. E os artrópodes, né, insetos, aranhas, crustáceos, eles já têm um ovo que é típico deles, que é o ovo centrolécito. Então, achou um ovo centrolécito, com certeza é de um artrópode. Tá? Então, é um invertebrado que também tem um ovo que não é um ovo oligolécito. Agora, quem precisa de muito vitelo para desenvolvimento embrionário são os vertebrados, né? Principalmente os amniota, que tem seu desenvolvimento na terra, né? Todo dentro do ovo. Então, aves, répteis, né? Alguns peixes, como por exemplo tubarões, eles têm o ovo mais puxado para um ovo telolécito ou um ovo megalécito, que não chega a ser telolécito, não tem tanto vitelo assim, mas tem bastante, tá? Então é mais puxado para esse ovo aqui, certo? Então, aves, répteis, peixes cartilaginosos, etc. Quando você olha o ovinho da galinha, você consegue ver o disco germinativo. Na próxima vez que você quebrar um ovo da galinha, né, para comer aí na sua casa, você olha na gema do ovo
um pontinho vermelho escuro, né? Dá para ver uma bolinha bem pequenininha vermelho escuro. O povo tem nojo, às vezes fala que é um embrião, de certa forma né? Mas a bobagem que é o filhotinho que está nascendo. De certa forma porque na verdade essa bolinha vermelhinha pequenininha é o disco germinativo do ovo da galinha, né? Agora, anfíbios e peixes que têm uma fase larval, né, girino, o peixe tem o alevino, não precisa de tanto vitelo assim, apesar de ser invertebrado. Então, eles normalmente têm o ovo do tipo heterolécito, tá? Mais puxado para um ovo heterolécito. O que foge à regra são os mamíferos placentários, né? Os mamíferos, eles tinham um ovo telolécito, né? Porque eles derivam de um ancestral que era amniota, né? Então botava ovo. Mas como o mamífero placentário ele tem a forma placenta, então a mãe acaba que dá todo o nutriente que o embrião precisa, o vitelo perdeu a sua função. E aí eles deixaram de ter vitelo e passaram a ter um ovo mais parecido com um ovo isolécito. O ovo dos mamíferos placentários é um ovo isolécito. Mas o desenvolvimento embrionário que o mamífero sofre é parecido com o desenvolvimento embrionário de um animal que tem ovo telolécito, né? Para justamente a pista justamente que fica para a gente entender que o ovo isolécito do mamífero não é um ovo originalmente isolécito. É um ovo que era telolécito e se transformou em um ovo isolécito pela perda do vitelo, certo? Leve em consideração os tipos de ovo, mas não é a melhor característica, tá? Não é a melhor, mas você pode utilizar também, tá? Dependendo do que você está comparando. Bom, então agora que vocês já entenderam quais são os diferentes tipos de ovo, a gente pode passar para a próxima fase, que é a fase de blastulação, a fase de formação da blástula. Começa a clivagem, divide e multiplica, a mórula incha e vira uma blástula. Bom, o que é a fase de blastulação? A fase de blastulação é a fase justamente onde acontece a divisão celular e a multiplicação celular para que o embrião passe de uma célula só, né, o ovo ou zigoto, e se transforme numa massinha de células, que seria aí o primórdio do embrião. Tá? Esse processo de multiplicação celular, ele é muito semelhante a qualquer tipo de divisão celular que vocês já tenham estudado. A diferença é que nesse processo de divisão celular não há a fase de crescimento da célula, que é aquela fase chamada de intérfase. A gente não tem a intérfase, então a célula não Cresce, divide, se divide. Não tem essa fase de crescimento. Ela Só vai dividindo, como se fosse uma fissão, né, uma cisciparidade que a gente vê aí nos organismos unicelulares. O embrião ele não muda de tamanho, ele permanece basicamente com o mesmo tamanho. O que muda é a quantidade de células que ele tem. Então você vai aqui, ó, uma célula que se torna duas, né? Duas que se torna 4, 4 que se torna 8, 8 que se torna 16, 16, 32, 32, 64. Igual os videogames, né? 4 bits, 8 bits, 16 bits, né? Ou era boa a era do videogame dos 16 bits, né? E assim por diante, né? Vai aumentando a quantidade de células e o organismo vai se tornando cada vez mais multicelular. Então, esse processo de divisão celular é chamado de clivagem. Né? Ou divisão celular, né? Divisão sem alteração do tamanho. Mais importante do que o número de células que é formado, que isso é padrão, todo animal vai passar por isso, porque é matemática, né? 2 vira 4, 4 vira 8,
8 vira 16, isso é basicamente matemática. Mas mais importante do que a quantidade de células é a forma que essa clivagem acontece, a forma que a divisão da célula acontece, a posição das células nessa estrutura, né, nesse embriãozinho, e o movimento que essas células estão fazendo enquanto elas estão clivando, enquanto elas estão dividindo. Então é importante entender isso, a forma da célula, o movimento e a disposição, a posição, né? Localização dessas células nessa estrutura. Então, nesse processo de clivagem, a gente identifica, então, duas estruturas. A primeira é o zigoto, ou célula-ovo, e no final desse processo você tem uma estrutura que é chamada de mórula. Essa estrutura aqui é chamada de mórula, que parece com uma amora, né? Uma amorazinha, aquela frutinha. E daí vem a palavra mórula. Mórula significa amora, né? Vai entender esse cientista que dá esses nomes para esses negócios, né? Esse é o início do processo de desenvolvimento. Até mais ou menos aqui é igual para todos os animais, mas a partir daqui vai diferenciando, dependendo do animal, do tipo de animal. É muito importante vocês entenderem que o processo de clivagem, né, ele não é igual para todos os animais. E a diferença vai estar justamente na quantidade de vitelo que o ovo tem, né, dentro dele. Por isso que eu falei dos tipos de ovo anteriormente. Senta que lá vem a história. Quando vai acontecendo o processo de clivagem, a clivagem acontece igual quando você corta um bolo, tá? O corte acontece da superfície da célula em direção ao seu interior. Então, a membrana ela vai invaginando e criando um septo que separa a célula. Essa invaginação da membrana plasmática, ela é super de boa quando acontece no citoplasma. Então, a membrana entra... Tô cortando, sai da frente... E ela divide a célula. Mas quando chega no vitelo... O vitelo já cria uma resistência. Porque ele é muito denso, né? Muito grosso. Então a membrana tem dificuldade para cortar a parte da célula que é o vitelo. A clivagem desacelera. Ela vai acontecendo mais devagarzinho. Tá? Então ela vai rápida no citoplasma e devagarzinho dentro do vitelo. Quando o ovo é isolécito, isso não é problema, porque o negócio corta todo, né? Cortei aqui, igual o seu Madruga, né? Cortei aqui, pronto. Agora imagine que a máquina continua andando e vai indo, cortando, vai cortando, vai cortando. Espera. Eu posso dizer minha última vontade? Não! Ai. Dividiu a célula. Agora, quando tem o vitelo, né? Quando o ovo é, por exemplo, mesolécito ou telolécito, o vitelo atrapalha esse corte. E aí a membrana vai mais devagar. Só que, à medida que uma parte da membrana está cortando, a próxima parte que vai cortar não espera a primeira acabar. É afobado. E já quer cortar a próxima metade. Né? Então, enquanto essa aqui está cortando nesse sentido, o outro corte já está vindo aqui em cima para cortar de novo, antes desse aqui acabar. E aí, no polo germinativo da célula, no polo animal, você já tem quatro pedaços, 4 fatias. E lá no final, você ainda está em 2, né? Você ainda está cortando, fazendo o primeiro corte. Qual que é a consequência disso? À medida que isso vai acontecendo, você vai gerar células de diferentes tamanhos. A parte do citoplasma, que é cortado mais rápido, vai fazer células pequenas. E a parte do vitelo, que é cortado mais devagar, vai fazer células grandes. Então, você vai ter no final uma estrutura que tem formato celular diferente. Tá vendo? Olha a diferença desse estágio de 8 células. Você cita estágio de 8 células. Você tem células menorzinhas no topo, no polo animal, e células maiores na base, no polo vegetal. Então, todas as células da mórula são chamadas de blastômeros.
Blasto significa embrião e mero, parte. Então, são partes do embrião. Então, esses blastômeros, eles acabam ficando com tamanhos diferentes. Você tem micrômeros, que são blastômeros pequenos, e macrômeros, que são blastômeros grandes. Se o ovo é telolécito, o troço é ainda pior, porque no ovo telolécito a membrana desiste. Ela fala, não vou cortar esse vitelo aqui não, chega, cansei. E aí a parte do vitelo nem é cortada, e a clivagem fica limitada àquele disco germinativo no topo da célula ovo. Olha que coisa mais maluca do mundo. E é lógico, essa diferença no tamanho das células e no corte vai ter consequências no resto do desenvolvimento embrionário. Mas entendam só que esse processo de clivagem ele vai diferir entre espécies, porque cada espécie vai ter um tipo de ovo, e cada ovo com um tipo diferente de vitelo, que vai determinar como que os cortes vão acontecer, né? E os tipos de células que vão se formar. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse quadrado que está marrom claro, né, meio amarelado, eles são meio daltônicos, viu, gente? Então eu posso falar a cor esquisita. Mas nessa parte aqui, essa primeira parte, você tem o ovo isolécito, que vai sofrer uma segmentação que é chamada de segmentação total igual. Total porque a célula toda é cortada, né? Toda célula ovo sofre clivagem e forma blastômero do mesmo tamanho. Então, total igual, blastômeros iguais. Então, aqui tem vários tipos de segmentação do tipo holoblástica, né? Ou total igual. Já aqui, ó, de rosinha, quando o ovo ele é mesolécito, então, né, meio a meio, tem bastante vitelo, então vai acontecer aquele atraso no corte do vitelo, então eu vou formar células menores no polo animal, né, os micrômeros, e células maiores no polo vegetativo, ou macrômeros, tá? E aí o embrião fica daquela forma que tá lá no finalzinho, ó, tá? Parecendo aquele bolo que ficou torto, né? Um bolo que não cresceu direito. Aqui, ó, o tipo de segmentação, clivagem holoblástica, ou seja, total, todo o ovo é cortado, mas ela é desigual, ou seja, não forma blastômeros do mesmo tamanho, né? Com vitelo, blastômero maior, sem vitelo, blastômero menor. Daí no verdinho você tem o tipo de segmentação do ovo telolécito, né, ou megalécito, onde você tem a clivagem fica restrita ao topo da célula, ao disquinho germinativo, que é o que está mostrando aqui, certo? Só o topinho da célula divide. E aqui a segmentação superficial, que é a dos artrópodes, do ovo centrolécito, onde a segmentação vai ficar restrita à superfície do ovo, né? Aquela capinha superficial onde está o citoplasma. O núcleo que está no meio, ele sofre várias divisões nucleares, só o núcleo divide. Depois esses múltiplos núcleos migram para a superfície do ovo, e aí a membrana plasmática vai dividindo esses núcleos em diferentes células. E aí você forma uma capinha de células e um meio de vitelo. Por isso que chama divisão superficial, tá? Mas é importante vocês terem uma ideia que isso varia. Esse modo de segmentação varia entre as espécies. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Então aqui o anfioxo, né, é um tipo de protocordado que tem o ovo isolécito. Então a gente vê que a divisão acontece com as células mais ou menos iguais, né, então forma várias células mais ou menos iguais. Aqui a gente tem o anfíbio, que é um tipo de ovo mesolécito, então você tem macrômeros e micrômeros. E aqui nessa terceira coluna a ave, que tem a segmentação discoidal, né, só naquele disquinho, e o vitelo fica indivisível. No final desse processo, no final da blastulação, a gente tem a formação de uma estrutura que é chamada de blástula. Né? A blástula, aí quando o professor vai explicar a blástula, normalmente ele fala assim, ó, a blástula é uma estrutura em forma de esfera, certo? Onde aquela massa de células, que é a mórula, vai acumulando líquido no interior dela e se expandindo, criando uma estrutura no formato de bola, como se fosse uma bola de futebol.
onde a capa, o couro da bola de futebol são as células, e o interior dessa bola, onde está o ar, né, da bola, seria líquido, se você pensa na blástula, né? Então, a blástula é formada por duas partes. Pode conferir aqui nesse desenho. A superfície da celular, que é chamada de blastoderme, ou pele da blástula, e o interior cheio de líquido, que é chamado de blastocele, ou cavidade da blástula, né? Caverninha da blástula. Tudo bem? Então, normalmente a gente explica assim, mas isso aqui é para um ovo isolécito. Quando o ovo é do tipo mesolécito, aí forma também a blastocele, mas a parte vegetativa do ovo ela é mais gorda, né? Ela tem uma massa de células. E a blastocele fica restrita à parte vegetativa do ovo. Então, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, a blastocele fica empurrada para a parte vegetativa do ovo. Agora, se você tem um ovo telolécito, não tem como formar uma esfera, porque o que está dividindo é só uma plaquinha, um disco. Então, não tem como formar uma bola. Então, a blástula no ovo telolécito, ela já tem formato de placa. É uma plaquinha cheia de camadas, tá? Igual tá mostrando aqui, ó. A gente não consegue ver blastocele. Você só tem a blastoderme, que nesse caso é chamado de blastodisco. Um biólogo adora nome, né, gente? É blastoderme em forma de disco. Aí é chamado de blastodisco. Tanto a mórula quanto a blástula, ela pode ocorrer na forma de bola ou na forma de disco, né? E na hora quando for a blástula, é importante observar se a blastocele ocupa todo o interior, se está restrita a uma metade do embrião, ou se praticamente nem existe, ou é bem limitada a um espaçozinho entre as camadas de célula, ok? Bom, eu vou chamar a atenção para dois tipos principais de clivagem, que é esses que está aqui, ó. Atenção, preste muita atenção. Então, vou chamar a atenção para dois tipos principais de clivagem, que é a clivagem do tipo espiral e a clivagem do tipo radial, tá? Todos os dois é para a formação da mórula e depois da blástula, tá bom? Então, o que é o tipo de clivagem radial? Na clivagem radial, a célula divide, ó, você tem uma, divide em duas, aí as duas dividem em 4. Aí quando você olha, os 4 dividem em 8. Aí quando você olha a mórula na fase de 8 células, você vai ver que cada célula é empilhada, uma em cima da outra, formando como se fosse uma pilhazinha de bolas. E essa pilha de bolas, ela tem simetria radial. Qualquer corte que você fizer nessa mórula, você vai ter partes iguais formadas, certo? Então, você vai ter partes iguais. Então, é simetria radial. Agora, na clivagem espiral, no começo, até que acontece essa simetria radial, mas chega num ponto que as células meio que começam a uma fugir da outra e elas vão se torcendo. Ocorre uma torção da mórula, como se eu pegasse essa mórula aqui, ó, e fizesse uma torcida nela. E aí os blastômeros tomam uma forma espiralizada, como se estivessem em espiral e não empilhado, certo? E aí esse tipo de clivagem é chamado de clivagem do tipo espiral. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então é muito importante que vocês guardem esses dois tipos de clivagem. Clivagem do tipo radial, com simetria radial, e a clivagem do tipo espiral, com as células distribuídas de forma espiralada, né? Uma do ladinho da outra, formando uma espiral. Então esses são os dois tipos mais importantes de clivagem que a gente precisa guardar. Ok? Certo. Então vamos para a próxima fase, que é a fase de gastrulação. E lá vamos nós! Como o próprio nome diz, gastrulação significa formação do intestino. E é nessa fase do desenvolvimento embrionário que vai se formar justamente o tubo digestivo. Nessa fase de gastrulação, a gente vai dessa estrutura que é chamada de blástula. Então aqui eu estou mostrando uma blástula de um organismo que tem ovo isolécito, até a essa estrutura aqui que é chamada de gastro. Abri um blastóforo
É boca ou ânus, se forma o intestino, tá pronta a gastrula. O que acontece nesse processo de gastrulação? Senta que lá vem a história. A gente pode dividir em 3 fases principais, que a gente chama de blastia, estomia e celia. Vamos ver o que é essas fases? A primeira coisa é a formação do tubo digestivo. Como acontece a formação do tubo digestivo? Cria-se nessa bola de célula, imagina aqui, né, a bolinha de célula. Cria nessa bola de célula uma invaginação, né? Como se você pegasse uma bexiga e apertasse. Na hora que você aperta, você não cria um buraco, né? Você não cria uma cavidade. Então, cria-se uma cavidade, uma primeira entrada, e essa entrada é chamada de blastóporo. Ou poro da blástula, certo? Como se fosse uma boquinha, né? Um poro. E essa parte da blastoderma que está entrando, que está invaginando, ela vai invaginando, até formar um saco, como está mostrando aqui nessa imagem corte transversal. Então, tá vendo como o poro vai se adentrando, empurrando o tecido, e aí se forma como se você realmente empurrasse uma bola com o punho, e aí você forma aqui essa estrutura que parece um come-come, né? Um Pac-Man. Né? Uma bola amassada. Então, esse poro é chamado de blastóporo, e a cavidade, essa cavidade aqui, ó, tá mostrando de amarelinho, que é formada na gástrula, é chamada de arquêntero ou gastrocele. E isso é o primórdio do tubo digestivo dos animais. Bom, aí, em alguns casos, essa bolsa gástrica, né, esse arquêntero ou gastrocele, ele continua o seu desenvolvimento até conectar com a parede posterior do blastóporo, né, com o outro lado, e fundir com essa parede abrindo um outro buraco, né, uma abertura secundária. E aí o que era um saco se torna um tubo que vaza de um lado ao outro na blástula, certo? Aí esse tubo é o primórdio do tubo digestivo, que continua sendo chamado de arquêntero, tá? Mas é o primórdio do tubo digestivo, um tubo digestivo embrionário. Em alguns animais, o blastóporo surge, dá origem à boca e depois surge o ânus, tá? Que é o desenvolvimento que a gente chama de protostomado, né? O desenvolvimento protostômico. Ou então, o blastóporo forma o ânus e depois vai formar a boca, que é o que a gente chama de desenvolvimento deuterostômico. Na hora que eu formo esse tubo digestivo, eu crio 2 tipos de tecidos. Né? Porque agora eu tenho um tecido que recobre o corpo, recobre a superfície da blástula, e um tecido que recobre o tubo digestivo, ou o saco digestivo, que aqui está representado de azul e amarelo. Esse tecido que recobre a blástula é chamado de ectoderma. Certo? Tecido que recobre por fora, que está representado de azul. E esse tecido que recobre por dentro é chamado de endoderma, ou tecido de dentro, tá? Que é esse que está amarelinho. Então você tem ectoderma por fora
e endoderma por dentro. Os dois são derivados do blastoderma. Tá? Os dois são derivados do mesmo tecido, que é o blastoderma. Em alguns animais, isso aqui continua, esse processo continua. E aí, entre o tubo digestivo e a capinha de células, ou seja, entre o endoderma e o ectoderma, vai se formar um terceiro tecido embrionário, que é esse que está representado de vermelho. E ele é chamado de mesoderma. Ou seja, tecido do meio. Meso é meio, né? Tecido que fica no meio. Então você tem ectoderma por fora, endoderma por dentro e mesoderma preenchendo, né, essa cavidade aí entre o endoderma e o ectoderma. Bom, e como eu falei, esse mesoderma, ele pode ainda inflar, né? Ele pode se encher de líquido e se transformar em uma, duas, às vezes 3 cavidades. E essas cavidades do mesoderma também vão contribuir para o desenvolvimento embrionário do animal. E ele vai gerar uma terceira estrutura que o organismo tem, que é o celoma. Que é uma cavidade dentro da cavidade. Lembra que a blástula tem uma cavidade que é a blastocele, e dentro da blastocele pode surgir uma segunda cavidade, que é o celoma, que é a cavidade que forma quando o mesoderma se expande, certo? Então, esse celoma, ele pode ser desenvolvido de 2 formas principais, né? Ou seja, o mesoderma, ele pode surgir de 2 formas principais. Então, o mesoderma, ele pode derivar das células do próprio blastóporo. Então, você tem aqui, ó, onde eu estou apontando, o blastóporo, as celulinhas do endoderma do blastóporo multiplicam e geram uma massinha de células que depois se expande em direção à blastocele e forma o mesoderma, tá? Então, o mesoderma pode derivar do próprio blastóporo. A gente costuma falar assim, deriva do lábio do blastóporo, ou seja, da margem do blastóporo. E esse tipo de desenvolvimento do mesoderma é chamado de esquizocelia. Porque o mesoderma deriva do blastóporo. E aí, depois que o mesoderma ocupa a blastocele, ele expande e se transforma nessas bolsinhas que são chamadas de bolsas celômicas, ou celoma propriamente dito. Então, esse tipo de desenvolvimento do mesoderma e do celoma é chamado de esquizocelia. Agora, o outro tipo de desenvolvimento, que é esse daqui, ó, o mesoderma, ele forma de bolsas que se expandem do próprio tubo digestivo. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o próprio tubo digestivo, ele se evagina ou invagina, depende de onde você está olhando, mas ele forma uma bolsa, ou 2, ou às vezes 3 bolsas, e essas bolsas se desprendem do tubo digestivo e vão formar o mesoderma já na forma de bolsinhas. E esse mesoderma na forma de bolsa é chamado de celoma. A grande diferença entre esses 2 tipos de desenvolvimento é que quando você tem o desenvolvimento esquizocélico, não necessariamente o mesoderma que está nascendo ali da margem do blastóporo pode inflar e gerar uma bolsa. Ele pode ficar na forma de massa, ou depois ele pode virar uma bolsa. Agora, quando o desenvolvimento é enterocélico, ou seja, deriva do tubo digestivo, aí ele já vem na forma de bolsa. Porque você imagina que o tubo digestivo, ele vai evaginando, e pum, ele solta bolsinhas, bolinhas, né? Esferinhas de celoma. Então ele já nasce, o celoma já nasce na forma de bolsa. Não tem como nascer na forma de massas. Aqui não, aqui pode formar uma massa e depois essa massa pode se expandir em bolsas. Tá? E isso é muito importante, porque a gente vai ter aqui, ó, alguns animais, mas não vão ter formação de celoma. O mesoderma, ele só vai multiplicar e preencher a blastocele, formando
uma maçaroca de células, que é chamado de parênquima. Então, esse animal ele é chamado de animal acelomado, ou seja, ele não tem celoma. Então, ele não tem uma cavidade interna do corpo. Agora, os outros animais, eles são chamados de celomados. Ou seja, o celoma, ele dá origem a uma cavidade interna do corpo, que é a cavidade que futuramente vai estar ocupada pelos órgãos, né, os órgãos do animal. Mas essa cavidade do corpo, que é chamada de celoma, ela deriva desse inflamento do mesoderma, que pode ser tanto do mesoderma esquizocélico ou um mesoderma enterocélico. Ambos são celomados. E você ainda tem um terceiro tipo de formação de celoma, que é um celoma que é chamado de pseudoceloma, que é um celoma falso. Onde você tem uma cavidade que é gerada pelo mesoderma, só que esse mesoderma ele não forma uma bolsa, ele só recobre no ectoderma. E a cavidade que se forma, ela é, na verdade, uma blastocele retida, né? A blastocele permanece, que é essa parte branca que vocês estão vendo, onde está indicado pseudoceloma, e o mesoderma só vai recobrir o ectoderma, ele não recobre o endoderma. Vocês veem aí que na parte amarelinha, que é o endoderma, ó, a parte amarelinha que é o endoderma, não tem mesoderma, não tem uma camada vermelha. Essa camada vermelha está restrita ao ectoderma, certo? Então esse celoma é chamado de pseudoceloma. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nesse momento da formação do blastóporo, você pode identificar o que esse blastóporo vai dar origem lá na frente. Então, o destino do blastóporo vai dividir os animais em protostômios e deuterostômios. Se esse blastóporo der origem a uma boca, você diz que esse animal é um animal protostômio. Ou seja, primeiro surge a boca, o blastóporo dá origem à boca. Se esse blastóporo der origem ao ânus, você diz que ele é um animal deuterostômio. Ou seja, o blastóporo deu origem ao ânus e a boca surge depois, numa segunda abertura. É só lembrando que essa formação do blastoma vai variar de acordo com o tipo de célula-ovo, tá? Se é isolesto, mesolesto ou telolesto. Se for isolesto, vai realmente aparecer um buraco redondo. Se for do tipo mesolesto, o blastóporo ele tem forma de boca fechada, tá? Como se fosse assim, ó. Tá? Então não é assim, ó. Assim seria isolesto. E o telolesto não se forma blastóporo na forma de boca, nem de boca fechada. O que forma é uma linha, forma uma fenda ao longo de toda a superfície do disco. E essa fenda é análoga ao blastóporo. Tá? É como se fosse um blastóporo pressionado na forma de um disco. Se você não sabe de que animal é aquele, né? Só você tem que seguir o desenvolvimento embrionário para saber o que vai dar, se ali vai virar o ânus ou se ali vai virar a boca. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Certo? Então, no processo de gastrulação, a gente tem essas três coisas importantes que vocês precisam pelo menos ter uma ideia que acontece, tá? Não é importante decorar, mas só entender que acontece. Formação do tubo digestivo, formação dos 3 tecidos embrionários e formação do celoma a partir da mesoderma. Bom, daí nós vamos para a última etapa, né, do desenvolvimento embrionário, que é a etapa da organogênese. Na organogênese, aquela gástrula que tem, lembrando, ectoderme, endoderme no tubo digestivo, mesoderme e celoma, vai começar a formar, diferenciar todos os tecidos que compõem o corpo dos animais e depois esses tecidos vão se juntar para formar os diferentes órgãos que compõem o corpo dos animais. Nascem as larvinhas, ai que coisa fofinha.
novinha, os órgãos crescendo e o adulto aparecendo. Então você pode seguir a cada um desses tecidos, ectoderme, endoderme, mesoderme, e você descobre qual que é o órgão ou o tecido que esse tecido embrionário vai gerar. Aqui eu coloquei o esqueminha de todos, mais ou menos, todos os tecidos que a gente encontra nos animais. Então, normalmente eu explico assim, parece decoreba, mas se você entender, é mais fácil de você guardar. E lá vamos nós! O ectoderma, né, que é aquele tecido que fica por fora, né, que recobre a gástrula, ela é um tecido de revestimento. Então, a gente pensa que os tecidos que vão formar a partir do ectoderma são também tecidos de revestimento. Então, os epitélios, né, as epidermes, elas são geradas a partir do ectoderma, né? Não é a pele, tá? Mas sim a epiderme, a camada superficial da pele, certo? Então, toda a epiderme de todo animal é gerada a partir do ectoderma. E os anexos dessa epiderme também são gerados a partir do ectoderma. Então, pelo, unha, escama dérmica, né? Glândulas da epiderme, glândula de suor, glândula de sebo, né? Órgãos sensitivos, como papilas, sensilas, o cristalino do olho, né? Tudo isso é gerado a partir da ectoderme, certo? Tudo que recobre o animal é gerado a partir da ectoderme. A ectoderme também é capaz de gerar tecidos neuronais. Células que têm função de nervosa são também derivadas da ectoderme. Então, neurônios, gânglios, né? Tecidos cerebrais, células de suporte, como células da glia, células sensitivas. Tudo isso deriva a partir da ectoderme. Então, a ectoderme ela deriva tecidos epiteliais, epidérmicos e tecidos neuronais. Tá? Basicamente. A endoderme, lembra que a endoderma não é um tecido do tubo digestivo, né? Um tecido que forma o tubo digestivo, então o endoderma vai gerar todos os tecidos e órgãos relacionados com o processo de digestão, né? Então vai formar a epiderme ou epitélio do tubo digestivo, né? Células que absorvem, que digerem, glândulas, né, que liberam substâncias digestivas, e os próprios órgãos associados a esse tubo digestivo, né, como pâncreas, fígado, né, vesícula biliar, tudo isso é gerado a partir da endoderme. Nos animais vertebrados, a endoderme também dá origem a outros tratos, como, por exemplo, o trato respiratório, né, o pulmão, as guelras, tudo isso deriva do tubo digestivo, e, portanto, é formado por células derivadas da endoderme. Então, tirou o que está relacionado com o trato digestivo, respiratório, que está relacionado com endoderme, tirou sistema nervoso e epidérmico, que está gerado com a ectoderme, todo o resto é gerado a partir da mesoderme. Então, músculos, ossos, cartilagem, tecido adiposo, coração, vasos sanguíneos, o próprio tecido sanguíneo, tecido conjuntivo, tudo isso deriva a partir da mesoderme. Deu mais ou menos para entender, né? Tem esse esqueminha aqui que eu gosto de mostrar, mas é isso aí que eu acabei de explicar, né? O que cada tecido embrionário gera depois, tá? E aí esses tecidos vão se combinando e formando os órgãos que vão gerar o animal no final. E daí, se você olhar o embrião do animal, você vai ver, se você seguir o embrião desse animal, você vai ver esses tecidos embrionários gerando os diferentes órgãos que o animal tem, né? Mas é incrível, faz de novo! Tá mostrando aqui nesse corte transversal, longitudinal do embrião de mamífero, onde a gente consegue ver tecidos relacionados com a epiderme, né, da pele. Essa parte roxa é os tecidos nervosos, né? A parte amarela no meio é o tubo digestivo, com pâncreas, estômago,
fígado, também tem o comecinho do pulmão ali, representado pela traqueia, a parte excretora também estaria relacionado com o tubo digestivo, e essa linhazinha vermelha escura passando por todo o corpo do animal, que seria a notocorda, que é o primórdio aí do sistema esquelético. E aqui dá para ver que em fetos de diferentes grupos animais, nesse caso vertebrados, existem as mesmas estruturas embrionárias que vão originar os órgãos do animal adulto. Então, mesmo que esses órgãos sejam muito diferentes entre si no animal adulto, como nadadeiras, braços ou asas, por compartilhar de uma mesma origem embrionária, podemos associar essas estruturas a uma origem evolutiva comum e, portanto, estabelecer relações filogenéticas sólidas e construir classificações adequadas. Então você consegue ver no embrião mais desenvolvido, você consegue ver esses tecidos se juntando e formando os órgãos. É lógico que não dá para eu explicar isso nessa aula. Alguns animais eles já vão nascer prontos, né? Como é o caso de mamíferos, algumas aves, alguns répteis. Outros passam por fases de larva. Então, esse embrião não vai terminar o desenvolvimento, vai gerar uma larva, e essa larva, fora do ovo, vai terminar o desenvolvimento e se tornar adulto. Né? Existem milhares de larvas diferentes, né? Inclusive larvas de vertebrados, como girino, alevino, né? etc. Mas eu quero chamar a atenção aqui para duas larvas principais, vou botar aqui. Essa larva aqui, que é a larva trocófora, e essa larva aqui, que é a larva tornária. Essa larva trocófora é a larva típica de um animal protostomado, né, de um animal protostômio. Então, normalmente ele tem essa larvinha aqui, ó, que parece muito uma gástrula, né, dá para você ver o tecido de superfície, o tubo digestivo, né, dá para ver claramente que parece muito com uma gástrulazinha, com já os primórdios dos órgãos. E a mesma coisa aqui se você olhar a larva tornária, que é o exemplo de uma larva típica de um animal deuterostomado, né, um animal deuterostomo. Ele também tem as mesmas estruturas, superfície da larva, né, de ectoderma, o tubo digestivo e os celomas aí representados por essas bolsinhas, tá? Mas o mais interessante que eu quero mostrar dessas duas larvas é o fato de que elas são muito parecidas. Lembrando justamente daquilo que eu tinha falado, de que você pode encontrar uma fase do desenvolvimento embrionário de animais muito diferentes, e você vai ver fases que são muito semelhantes, né? Que são fases larvais muito próximas entre si, certo? E aí você pode usar isso para fazer filogenia. E essas larvas, é claro, vão sofrer o desenvolvimento embrionário para gerar o embrião, que normalmente, assim, a gente pode generalizar que acontece um esticamento. A larva aqui em formato de esfera, ela se estica, ela se torna um animal vermiforme. E aí é interessante que você também tem uma diferença entre animais protostomados e deuterostomados. Então aqui, se a gente chamar isso aqui de região apical, a gente pode dizer que nos protostomados, a larva deles, elas se esticam da região apical para a região posterior. Então ela se estica nesse sentido aqui, ó. Então você pega esse balãozinho, prende ele aqui, e aí essa parte de baixo do balãozinho vai esticando para cá, ó, como se fosse esticando para longe da boca, né? Então ela se estica para longe da boca, e no final forma o ânus. Já nos deuterostomos é o contrário. A larva, na verdade, ela se estica para frente, né? O ânus se forma aqui embaixo e a larva vai se esticando em direção frontal, então para longe do ânus. Então, nos protostomados, a larva se estica para longe da boca, né? A boca vai cada vez mais se afastando da cauda do animal, vamos chamar assim, né? Então, a cabeça se mantém fixa e o animal vai se esticando em direção à cauda. E nos deuterostomos acontece o contrário, né? O ânus fica paradinho e o que se estica é a região frontal. A cabeça, com a boca e o olho, é praticamente as últimas coisas que são formadas, né? Isso é muito legal de ver no desenvolvimento da ave. Você vê claramente, assim,
que o embrião blastodisco, ele vai se esticando, o ânus se forma aqui atrás, né? O ânus se forma aqui e o blastodisco vai se esticando nesse sentido. O ânus fica paradinho aqui atrás e o blastodisco vai se esticando para frente. Então, ocorre também uma diferença na forma em que a gástrula, no caso aqui a larva, se desenvolve no embrião mais para frente, né? mais tardio. É muito interessante isso aqui. Viva! E aqui, só de exemplo, eu trouxe várias larvas diferentes que os animais podem ter, né? Então, você tem larvas de quinidários, larvas de poríferos, larvas de artrópodes, larvas de vários tipos de vermes, né? Anelídeos, moluscos, larvas de equinodermados e larvas de hemicordados. E aí a gente consegue ver que também a larva, ela pode ser usada como caractere taxonômico. E a gente pode usar as diferentes larvas que os animais têm para poder estabelecer filogenia. E no processo de desenvolvimento dos vertebrados, a gastrulação, ela passa por uma próxima fase que é chamada de neurulação, que é a fase onde vai surgir a notocorda, o tubo nervoso e os somitos. Só os vertebrados vão desenvolver essa quinta fase do desenvolvimento embrionário, que é a neurulação. Então a gente volta aqui, na nossa ideia inicial, que era entender como que o processo embrionário pode ser usado para poder criar filogenias e estabelecer relações filogenéticas, tá? Então agora que vocês já entenderam mais ou menos como que ocorre o processo embrionário, eu posso usar essas fases do processo embrionário para estabelecer as relações. Senta que lá vem a história. Então aqui eu estou mostrando alguns tipos de animais, tá? Só alguns representantes. Você tem aqui, quinidários, poríferos, plateumintos, nemátodas, moluscos, anelídeos, equinodermados e cordados aqui embaixo. Então, a gente pode traçar as relações filogenéticas deles procurando semelhanças no processo de desenvolvimento embrionário. Então, é lógico, todos os animais têm a fase de zigoto, tá? Que é essa fase de uma célula, porque ocorre a fecundação do gameta, etc. Tá? Então, todos os animais têm essa fase de zigoto. Então, isso aqui não serve muito para a gente diferenciar entre eles. A não ser que você olhe o ovo telolécito, mesolécito, centrolécito, isolécito, etc. Então, fase de zigoto, da fase de zigoto a gente passa para a fase de blástula. Então, também todos os animais têm uma fase de blástula. E isso é muito interessante porque, como todos aqueles 1.600.000 espécies têm as mesmas fases iniciais do desenvolvimento embrionário, isso é uma prova, uma evidência de que todos os animais descendem de um mesmo ancestral, né? De um ancestral comum. Então, essa fase de blástula, como eu falei, ela vai passar para a fase de gástrula, onde vai se formar 2 ou 3 tecidos embrionários. Se formar só 2 tecidos embrionários, né, não forma o mesoderma, só forma o ectoderma e o endoderma, a gente pode dizer que esses animais são animais diblásticos, ou seja, tem 2 tecidos embrionários. A gente só encontra no reino animal um grupo de animal que é basicamente diblástico, né? Que são os quinidários. Tem outros, né? Mas basicamente a gente pode dizer que os quinidários são os animais diblásticos. Eles só têm 2 tecidos embrionários. Professor, e as esponjas do mar, os poríferos? Quantos tecidos embrionários eles têm? Um só, né? Que não é nem um ectoderma, nem um endoderma, é a própria blastoderma, tá? Então, nos poríferos, a blástula já vai dar origem direto ao organismo adulto. Tá? Então, os poríferos não passam pela fase de gastrulação. No geral, as esponjas do mar terminam o desenvolvimento na fase de blástula, a blástula já vai gerar uma larva, que pode ser a larva anfiblástula ou a larva parenquímula, e essa larva vai dar origem ao indivíduo adulto. Já nos quinidários,
ocorre a formação da gástrula. Só que essa gástrula, ela se mantém com 2 tecidos embrionários e o tubo digestivo, o saco digestivo, que é a gastrocele, ela não se conecta na ectoderme formando um tubo. Ela para o desenvolvimento aí. O trato digestivo, ele é basicamente um saco, que é a cavidade gastrovascular, né? Então, por isso que os quinidários não têm tubo digestivo completo, porque eles não finalizam o processo de gastrulação, né? A fase para aí. Então, os quinidários, eles são chamados de animais diblásticos, com o intestino incompleto, né? O intestino fechado. Os outros animais, eles continuam o desenvolvimento da gástrula, e ela vai gerar o terceiro tecido embrionário, que é o mesoderma. Então, todos os outros animais, que não são nem esponja, nem quinidários, são animais chamados de triblásticos, ou seja, tem 3 tecidos embrionários. Além disso, nesses animais, vai terminar a formação do tubo digestivo. Então, o blastóporo vai gerar uma segunda abertura, que é a segunda abertura do tubo digestivo. E aí, nesse momento, a gente pode separar os animais entre protostômios, onde o blastóporo dá origem à boca, e deuterostômios, onde o blastóporo dá origem ao ânus, certo? Os animais cordados, os equinodermados e os hemicordados são todos reunidos nesse grupo chamado de deuterostômios, ou deuterostomados. O restante dos animais, né, plateumintos, moluscos, anelídeos, nemátodos e artrópodos, são chamados de animais protostomados. Certo? Bom, e aí o mesoderma, como eu falei, ele vai dar origem ao celoma. E a gente tem aqueles 2 tipos de celoma, né? O esquizoceloma e o enteroceloma. O enteroceloma é típico de um animal deuterostomado. E o esquizoceloma você vai encontrar em animais protostomados. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Tá, então, quando a gente volta aqui na filogenia para analisar como que os animais foram classificados e organizados nessa árvore filogenética, a gente consegue ver que os passos evolutivos que são resumidos nessa árvore filogenética são também os passos do desenvolvimento embrionário. Então, por exemplo, todos os animais partem de um zigoto, que é a origem eucarionte, e desenvolvem tecidos que são multicelulares. Então, a multicelularidade e os tecidos estão na base da classificação filogenética dos animais. Depois você tem o que você chama de animais epiteliozoários, que são animais que têm tecidos propriamente ditos, né, quinidários para frente. Depois você tem os animais enterozoários, que tem tubo digestivo, né, que tem formação do tubo digestivo. Aí você tem os animais chamados de bilatérios, que já tem aquele esticamento da larva que eu expliquei, formando a simetria bilateral. Dentro dos animais bilatérios, você tem os deuterostômios ou radiálios, né? E os radialiados, e os protostômios ou espiraliados, mostrando quais são os 2 caminhos do desenvolvimento embrionário. E por último, você pode comparar larvas para poder determinar classificações mais finas, né? Por exemplo, larva trocófora para identificar os trocozoários, né? Larva tornária para identificar os hemicordados, larva plúteus para identificar os equinodermados e assim por diante, né? Vários tipos de larva. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido pelo menos a ideia principal. Não é necessário decorar todas essas coisas, tá, gente? É só mesmo entender que é importante estudar embriologia para entender como que os animais são classificados e a filogenia dos animais.